Fala jovem, Thiago Matos aqui. A partir de agora a gente vai falar sobre Vuex, que é a biblioteca oficial do Vue.js para gerenciamento de estados. Vem comigo. Cara, como assim gerenciamento de estados? Antes da gente mergulhar nesse assunto, eu tenho que lhe explicar o porquê que a gente tem que utilizar Vuex. Bora. Aqui dentro de app eu estou com a instalação do zero aqui, tá certo? De novo, instalação limpinha do zero. Aqui dentro de app, vamos supor que nosso app aqui precisa dos dados dos usuários, certo? Aí eu posso pegar aqui, né, data, você já conhece, return, e eu tenho aqui meus dados do usuário. User. Vamos supor que eu loguei, né, fiz o login na API, etc. A API retornou os dados do usuário e esse é o dado do usuário logado, tá certo? Aí eu tenho aqui first name, last name, e-mail. Certo? Vou até popular aqui. Ó. John Snow e john@snow.com. Beleza. Vamos supor que você pegou esse cara aqui. Aí o seu site, cara, seu site é dividido em componentes, tá certo? A gente ainda não fez nenhuma página completa, mas já deu para você perceber que uma página aqui no Vue.js é dividida em componentes. Por exemplo, o topo do seu site, né? O miolo do seu site é um componente, o rodapé é outro componente. Aí tem a pop-up, que é outro componente, ou seja, é tudo componentizado. E, de repente, você precisa acessar os dados dos usuários, né, do usuário em questão, né, que está logado, dentro de cada componente desse. Por exemplo, deixa eu abrir um site aqui qualquer. Vou abrir o site da Escola Laravel, tá certo? Abrir o site da Escola Laravel já para fazer um merchandise aqui. Beleza, aqui o topo é um componente, esse card é outro componente, essa seção aqui é outro componente, aqui é um componente de login, etc, etc. Então, vários componentes aqui e você também pode ter sites aí bem complexos, tá certo? Apps bem complexos com um montão de componentes. E aí, você precisa acessar os dados do usuário em cada componente desse, primeiro, para saber se o usuário está logado ou se não está logado, nome do usuário para você exibir aqui em cima, enfim, várias coisas. Isso é bem comum em dashboards, né? Em dashboards que a gente vai também ver isso aqui. Cara, então, se você pega os dados do usuário, você poderia estar passando todos os dados via props, né? Passo aqui e usa via props, beleza. Aqui eu tenho o hello world, vamos supor que eu tenho ali o header, o meu app header, e aí eu passo via props também, e etc. Aí dentro desse header, header. Dentro desse header, aí se eu tiver um componente filho aqui dentro, por exemplo, dentro de hello world, eu tenho um componente filho aqui, componente filho, aí eu vou ter que passar aqui também, user, e assim vai pela cascata, ou seja, do componente principal app, eu teria que estar passando props para todos os componentes um por um. Isso funcionaria? Funcionaria, claro, você está passando propriedades, né, um por um, então, tranquilo. Só que, e a mantenabilidade disso? Como é que você vai manter? Como é que você vai ter controle dos dados? Como é que o dado vai chegar lá, vamos supor que você tem um componente dentro do outro com 10 escalas. Aí quando você chega lá embaixo, você já perdeu o controle dos dados, né? Você não sabe, aí dá um bug, é difícil debugar, porque você não sabe onde é que onde que o bug está nessa hierarquia. Então, só complica a coisa, tá certo? Mas isso funcionaria? Sim, funcionaria. Agora, qual é a estratégia aqui para a gente melhorar essa situação? Ora, em vez de a gente passar esse dado aqui um por um para dentro de cada componente, que tal a gente ter um local, né, específico, como se fosse um banco de dados? Eu gosto de dizer isso. Pense que o Vuex é um banco de dados do front-end para você. Então, pense que você tem um local reservado, que é um storage, né, um banco de dados, e todos os seus componentes que estão na página têm acesso direto a esse banco de dados. Componente A, B, C, D e E tem acesso direto. Então, quando você pensa dessa forma, aí clareia bastante o uso do Vuex, ou seja, é um local para eu colocar dados e ter acesso de qualquer lugar do meu sistema, de qualquer componente, por mais baixo nível que ele seja. Pode ser o neto, o bisneto, enfim, pode ter 10 níveis de hierarquia aqui, ele vai ter acesso direto a esse banco de dados. E isso facilita muito a gente, tá certo? Pronto, estamos ok aqui com a parte conceitual, beleza? Porque a partir de agora, se eu tenho esse cara aqui, esse cara eu não vou mais passar via props. Aqui dentro eu já vou ter acesso ao usuário, tá
tá certo? Como? Que a gente vai ver agora. Beleza? Deixa eu remover aqui para não dar pepino. Beleza. Então, como eu estou com a instalação do zero, cara, e de novo a gente está utilizando o Vue CLI, dá para a gente fazer a instalação do mesmo jeito que a gente fez com o Router, certo? Vue, Ads e o nome do plugin, que é Vuex. E aí ele vai fazer essa instalação. Terá uncommitted changes. Isso aqui é porque eu estava comitando no GitHub. Still proceed? Yes. Aqui a gente vai para cima. Eu acredito que para você não vai aparecer essa mensagem, mas se aparecer, significa que ele está perguntando se você se quer sobrescrever ou não os arquivos aí. Show de bola. Então, é isso aí do Vuex. Ele já começou a instalar tudo aqui. Pronto, terminou a instalação aqui. E agora vamos analisar, assim como a gente fez lá com o roteamento. Cara, aqui dentro de Package, eu já vou dizer que ele instalou aqui o Vuex, tá certo? E o plugin do Vue CLI. Show de bola. Aqui dentro de main é quase a mesma coisa, né? Ele importa esse arquivo aqui do store. Lembre-se que no roteamento ele importou do roteamento, certo? Do router. E aqui ele utiliza o plugin, né? Store, use store. Mesma coisa. E aqui dentro de store, né? Esse index.js é onde está a instância do Vuex. Então ele importa aqui a instância do Vuex, né? Create store e utiliza aqui essa função para poder instanciar passando essas opções. E aqui é onde a mágica acontece, cara. O store ele é dividido em camadas. A camada state, né? A camada getters, mutation, actions e modules. Modules a gente não vai ver aqui porque é uma coisa muito avançada. Eu falo muito de modules dentro do curso Vue Pro, né? Aqui para você, o interessante é você saber isso aqui para ficar bem acostumado. E aí sim, depois, quando você estiver manjando isso aqui, você começa a criar modules. Beleza? Então, aqui a gente vai falar desses caras nessa ordem aqui, certo? Nessa ordem aqui. E vamos começar pelo state, né? O state é literalmente o estado, né? É o seu storage aqui, é onde você vai guardar os dados. Então, em vez de a gente colocar esse usuário aqui dentro desse componente, a gente vai arrancar esse cara daqui e vamos colocar esse usuário aqui dentro de state, certo? Ou seja, dentro do estado eu tenho usuário e posso ter outros usuários aqui, ou outros estados aqui, né? Por exemplo, products, né? Pode ser um array, certo? Posso ter cart, pode ser um array, enfim, posso ter várias coisas aqui, perfeito? Então eu vou deixar isso daqui e aí a gente vai começar a consumir esses dados, né, do storage, ou seja, do nosso banco de dados, né, que é chamado de state, né, é o estado que está aqui a nossa aplicação. E cara, isso é muito simples. A partir daqui, de qualquer componente, como eu falei, eu tenho acesso agora a essa variável chamada $store. Certo? Lembre-se, quando a gente injetou o roteamento, a gente tinha acesso ao router. Ao route and router. Agora a gente tem acesso ao store. Então vamos lá, dar uma olhada nisso e debugar isso. Eu vou criar aqui o hook created e vou debugar aqui, ó, this store. Certo? E outra coisa que eu não falei, Vuex. Esqueci até de falar disso. Vuex, documentação do Vuex. Tá aqui, por favor, vá na documentação e vá passo a passo. A gente fez a instalação, tá certo? Via o CLI, beleza? Tá aqui a instalação. E a gente vai começar a falar aqui do state, né? Do estado, que é justamente aquilo que eu tava falando. Então a gente vai utilizar tudo isso daqui, eu vou passo a passo, e aí você vai seguindo a documentação também. Show de bola! Então aqui, deixa eu puxar o meu console. Aqui, console. Eu tenho aqui, ó, store. E aqui eu tenho todas as coisas da store, commit, dispatch, getters, etc, etc. E o que eu quero mostrar nessa aula, a gente vai focar no estado, né, que eu te falei, no storage, que é esse cara aqui, ó, state. Se a gente abrir ele, aí a gente tem isso daqui, ó, carts, products e user. Tudo aquilo que a gente viu, que a gente, na verdade, colocou no state, tá certo? Ora, se a gente tem acesso a isso aqui, a esse objeto, então a gente pode ter acesso a esses caras daqui. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, eu posso passar aqui, ó, state, user. Agora, se carregar, olha aqui, ele já puxou direto os dados do usuário. Então, se eu tenho acesso a isso daqui, cara, já direto lá do meu storage, lá do meu state, eu posso acessar isso daqui de qualquer lugar. Pode? Pode. Vou arrancar isso daqui e vou acessar aqui de dentro do Hello World. Certo? A mesma coisa, eu vou colocar aqui, ó, created.
e vou ter acesso aqui, ó. E eu tenho lá acesso, certo? Só para ter certeza que ele está aqui no Hello World, eu vou colocar aqui, ó, Hello World, certo? Tá lá, Hello World. Para não dizer que eu estou mentindo. Show de bola! E cara, se eu tenho acesso a isso daqui de dentro do componente, então eu tenho acesso também dentro do template. Só que dentro do template você já sabe que você não precisa usar o this, porque o Vue.js faz a mágica aí por detrás dos bastidores. Você só usa o this quando está aqui dentro do script, não é isso? Então eu posso pegar esse cara aqui, ó, e imprimir, né, os dados do meu usuário. Nesse caso aqui eu vou imprimir o first name. Olha lá. E eu tenho John aqui. Vou imprimir meu last name. Last name. Snow. Show de bola. E vou imprimir agora o meu e-mail. Cara, muito simples isso. Não vai dizer que é complicado. Isso é muito simples. Então perceba aqui, vou até revisar aqui. Perceba que dentro da Store você tem esse storage, né, que é o seu banco de dados. Eu gosto de falar assim para você entender. Na verdade é o estado. E dentro desse cara aqui, um objeto, você pode colocar o que você quiser. E aí você tem acesso de qualquer componente da sua aplicação via essa variável global, $store, e aí .state para você acessar lá o storage. E aí você acessa o que você precisar acessar dentro do storage. Muito simples, cara, mas muito efetivo. Então a gente vai continuar falando sobre o Vuex, de cada camada daquela que eu te mostrei, né, passo a passo para a gente ir com calma, passos de formiguinha, mas passos muito sólidos, ok? Fica comigo e eu te vejo aí na próxima aula. Fui!